A gente começa a falar sobre a reforma tributária. O texto que trata a segunda parte da reforma deve ser votado no plenário no Senado desta terça-feira. O Jornal da Manhã conversa agora com o advogado especialista em direito tributário, Alisson Fernandes. Alisson, seja muito bem-vindo ao Jornal da Manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Paula, e bom dia a toda a audiência da Jovem Pan News. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente para essa manhã. Prazer é todo nosso. Queria saber de você em que pé que está a reforma tributária, o que mudou desde o início da construção do texto da reforma até agora e o que esperar aí nos próximos passos. Olha, Paula, nós estamos num momento bem sensível da reforma tributária, que é a regulamentação do comitê gestor. É a segunda etapa, como você bem falou, do projeto da reforma tributária, e é o momento que a gente vai definir como que vai funcionar o órgão que vai fiscalizar, vai cuidar da arrecadação dos tributos novos que foram criados. Então, nesse momento, está para a próxima semana já a votação no Senado, do PLP 108, que regulamenta todo esse comitê gestor, e agora é o momento de a gente, de fato, acompanhar esse desdobramento no Senado, porque houveram diversas emendas no projeto de lei. Então, isso significa dizer que é preciso os senadores analisar essas emendas para que verifique qual será o impacto efetivo no contexto de aplicação dessa norma. Então, nós estamos basicamente nesse momento da reforma tributária, Paula. Bom, em relação também o que muito tem se falado, né, sobre correção de distorções. Só que alguns contadores, pessoas ligadas realmente a esse meio contábil, diz que a reforma tributária não vai trazer justiça em relação à tributação a alguns setores, como por exemplo de serviços. De que forma que a gente pode analisar tudo isso? Porque a gente tem visto cada vez mais também uma evasão de empresas, como indo para o Paraguai, países vizinhos, justamente para correr dessa tributação toda, porque, de fato, né, é difícil até a gente compreender de que forma que funciona a legislação brasileira que trata sobre esse tema, né? Olha, Paulo, você tem razão em dizer que há um desconforto ainda da classe contábil, digamos assim. Nós aqui, eu trabalho muito próximo de muitos contadores aqui no escritório, né, uma consultoria, uma auditoria. Então, a gente conversa diariamente sobre esse assunto e, de fato, ainda há um desconforto da parte operacional da reforma tributária. Embora o conceito, né, o fundamento da reforma está na ideia de simplificação do sistema, porque nós temos hoje um sistema muito caótico do ponto de vista prático também. Então, a gente tem que lembrar que a gente está tentando aqui, dentro do contexto de reforma, avançar no ponto de vista operacional, simplificação, porque hoje nós temos um sistema muito difícil e caótico. Agora, o que nós estamos percebendo, o que nós estamos analisando, isso cada dia mais fica mais claro para quem está aqui no dia a dia militando esse tema, David, é que nós teremos sim um pedágio a ser pago num período de transição. Nós teremos aí pelo menos 8 anos de transição para a reforma tributária, onde nós teremos 2 sistemas rodando ao mesmo tempo. Essa é a principal queixa, David, dos contadores, porque aí uma questão operacional, de sistema, profissionais, custo para isso, porque na medida que você tem que calcular e preparar uma empresa para calcular e pagar 2 tributos ao mesmo tempo, né, isso tem um custo, né, indireto ali atrelado com mão de obra, sistemas, toda a parte de obrigações acessórias. Isso dificulta não só a vida do contador, das pessoas que estão ali envolvidas no operacional, na preparação, mas também do empresário que, obviamente, vai arcar com esse custo operacional de transição. Então, essa é uma das principais queixas dos contadores, dos empresários, relacionada a essa parte de transição, onde nós teremos 2 sistemas rodando ao mesmo tempo, até chegarmos no modelo que a gente deseja no futuro. Nós estamos falando sobre a votação da segunda parte da reforma tributária que deve acontecer na próxima terça-feira. Estamos conversando com o advogado Alisson Fernandes e agora quem faz a pergunta é o Henrique Kriegner. Alisson, bom dia. Uma das principais emendas aí que tem se discutido, né, nesse contexto dessa reforma é justamente a que fala sobre o imposto de bens e serviços, né? E a inclusão de veículos colocando um teto aí, isso por pressão das montadoras, um teto mais baixo justamente para resultar numa queda do preço dos veículos. Para a gente entender melhor, se a gente conseguir colocar, se isso for aprovado nessa reforma, o preço, de veículos
ele pode realmente cair no Brasil ou não? Ou a gente vai falar que isso vai ser uma mudança, mas as montadoras vão compensar de alguma outra maneira? Para o consumidor, para quem está ouvindo a gente, isso vai ter um impacto na ponta ou não? Henrique, nós esperamos, né? Na medida que o governo trabalha com uma hipótese de fazer uma redução, um trabalho no sentido de reduzir, né, a alíquota ou o imposto dos carros, a gente entende que deveria ser beneficiado quem está comprando, né? Agora, outro ponto importante, Henrique, é que na prática, muitas vezes a gente percebe isso no mercado, inclusive atual, Henrique, quando há alguma redução de alíquota, algum benefício específico setorial, muitas vezes parte ou toda essa redução não chega no consumidor final. Isso é uma pena, por vários motivos aqui que a gente pode ficar discutindo. Dentro do contexto operacional de uma redução, a gente percebe que nem sempre isso chega no consumidor final. Então, cabe também a nós, a população de forma geral, e até mesmo o Congresso, pressionar isso na medida que for aprovado, através de cálculos, estudos, pressionar realmente o repasse dessa redução, desse benefício para o consumidor final. Porque, de fato, nós estamos aqui discutindo uma reforma tributária dos impostos sobre o consumo, portanto, é um imposto que afeta diretamente, né, a população de baixa renda e a população que ali, de fato, está consumindo produtos e serviços. Então, é importante que esses benefícios, essas reduções, cheguem, de fato, no consumidor final. É assim que esperamos, Henrique. Bom, vou agregar na nossa conversa também o Túlio Nassa, que vai fazer a próxima pergunta. Doutor. Doutor Alisson, bom dia. Obrigado por atender a Jovem Pan. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre reforma tributária e pacto federativo? Nós sabemos hoje que os serviços representam 60% do PIB brasileiro. E eles são regulados hoje pelos municípios, né? Os municípios têm autonomia para regular o ISS, inclusive para fazer política de incentivo fiscal, que é muito importante para o desenvolvimento econômico dos municípios. Muito bem. Essa segunda fase da reforma tributária tem na mesa aí a questão do comitê gestor. E esse comitê gestor nitidamente não terá uma representatividade efetiva dos municípios. São 27 membros dos municípios e representados pelas capitais, e não pelos municípios que fazem essa política de incentivo fiscal, que são exatamente aqueles que estão no entorno das capitais, né? Então, como que o senhor vê essa questão em relação ao pacto federativo e à autonomia dos municípios no contexto da reforma tributária? Bom dia, Túlio. Bom, de fato, esse é um tema bem sensível e desde a discussão no Congresso do próprio projeto da reforma tributária de forma ampla, foi um dos principais temas, né, que demorou até chegar num consenso do ponto de vista operacional para a instituição do comitê, né? Uma das formas, obviamente, como você bem falou, de tentar minimizar esse impacto é incluir representantes dos municípios, né, dentro desse comitê, para poder, de alguma forma, diminuir essa perda de autonomia, como você bem falou. O ponto sensível, Túlio, é que é difícil você colocar dentro desse comitê muitos representantes dos municípios, haja vista que nós temos mais de 5 mil, para poder, de forma operacional, colocar ali o funcionamento desse comitê. Eu penso que vai ser um desafio, sim, a gente ter essa representatividade completa dos municípios, ao mesmo tempo que eu entendo que faz parte da democracia, esse digamos que é o pedágio que nós temos em termos de democracia, para conseguir emplacar um projeto tão extenso e tão grande como esse da reforma tributária. Agora, eu particularmente falando com colegas aqui, inclusive no escritório, a gente tem discutido muito esse assunto, porque a gente tem colegas também no meio público, procuradores, juízes, que trabalham nos municípios, e é uma reclamação de fato de todos, né, com relação a essa possibilidade de perda de autonomia. Agora, daqui para frente, é trabalhar essa parte realmente política, né, do comitê, para tentar minimizar esse efeito, né, de diminuição da perda de autonomia dos municípios, né, fazendo ali um contato com esses representantes das capitais que estarão no comitê para tentar, de alguma forma, mais uma vez, né, diminuir esse impacto da autonomia dos pequenos municípios, Túlio. Nós conversamos com Alisson Fernandes, especializado em direito tributário, falando sobre a votação da segunda parte da reforma tributária que deve acontecer nesta próxima terça-feira. A gente vai acompanhar.